Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é muito bacana, nós vamos aprender muitas palavras novas em alemão, palavras que se referem ali a comidas e bebidas em alemão. Espero que vocês estejam preparados, com papel e caneta aí à mão, porque a aula de hoje é bastante interessante, é muito bacana. Então vamos lá, tá? Selecionei aqui algumas palavras para vocês, claro que existem muitas outras. Estou pensando em disponibilizar algumas ali no e-book, né? Da Cultive, né? De conteúdo, mas algumas eu já trouxe aqui para vocês. Então vamos lá. Der Salat, tá? E por que eu trouxe aqui sempre marcado em cores? Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre gosto de dividir ali os artigos em alemão a partir de cores. A gente acaba fixando melhor dessa forma. Então, o masculino é der, tá? E é o azul. Feminino, die, ali o vermelho. E neutro, o verde, tá? Então, aqui é sempre importante vocês aprenderem as palavras com seus respectivos artigos. Eu nunca vou me cansar de repetir isso, mas é porque é bastante importante mesmo, porque não funciona como funciona em português, tá? Então, prestem atenção aqui. Começando por der Salat, tá? Der Salat, a tradução em português é a salada, né? Em alemão é masculino. E quando eu falo der Salat, normalmente eu me refiro ali à salada de alface, tá? Der Salat. Das Ei, tá? Ei é esse som mesmo, né? EI tem sempre som de Ei, então é uma palavra estranha. Então, das Ei, tá? Das Hähnchen, que significa o frango, das Hähnchen. E uma palavra bastante importante ali na Alemanha, as pessoas adoram, de Deutsch lieben, amam, Brot, tá? Brot, pão, tá? Depois, lá embaixo, a gente tem die Bohne. Die Bohne, né? O H não dá som aqui, ele só alonga e fecha o meu O. Bohne, tá? Aqui também, ó, pra gente é feminino, é masculino, é o feijão. Em alemão é feminino, die Bohne, tá? Die Bohne, der Reis, tá? Der Käse, o queijo, ó, o A tremado, esse som de E, der Käse. E der Schinken, tá? Cuidado para não confundirem com o inglês aqui, eu sempre percebo que as pessoas confundem, né? Mas Schinken é presunto em alemão, tá? Não é frango. Schinken, ok? Lá embaixo agora eu tenho die Wurst, que a gente quase não produz aqui o som desse R, a gente puxa para um leve A. Wurst, tá? Aqui não é só linguiça, todos os embutidos, tá? Em alemão. Então a gente chama tudo de Wurst, tá? Aí vão ter algumas variações, por exemplo, a Bratwurst, que é a linguiça assada ali, que é similar ao nosso salsichão aqui no Brasil, tá? Wurst. Der Fisch, né, que é praticamente igual em inglês, der Fisch. Die Butter, lá embaixo, né, ER ao final sempre som de A, die Butter. Das Fleisch, tá? Fleisch aqui é carne no geral, das Fleisch, e é neutro, tá? Então anotem aí, é importante. E de tomate, feminino em alemão, para gente masculino. Então, por isso é sempre muito importante anotar todas as palavras, todos os substantivos ali com seu respectivo artigo, tá bem? Lembrando ainda que substantivos em alemão são sempre escritos com a inicial maiúscula, e por isso eu trouxe todos eles aqui com a inicial maiúscula, tá certo? Agora a gente vai ver algumas bebidas em alemão, que a gente chama de Getränke, tá? Que significa bebidas. Começamos ali pelo der Kaffee, né? Der Kaffee significa o café, masculino, der Kaffee, tá? Ao lado a gente tem ali das Wasser, ER sempre som de A, então das Wasser, tá? Dann die Milch, ó, é feminino, é uma das poucas bebidas em alemão que é feminina, e pra gente é masculino, então novamente é importante aqui anotar com o artigo, ó. Die Milch, o leite, tá? Der Tee, aqui não é que nem o inglês, não é tea, tá? A gente fala os dois E's bem marcado mesmo, então der Tee, tá? Der Tee, ok? Der Orangensaft, e esse orange vem do francês, por isso esse som, tá? Der Orangensaft, suco de laranja. Aqui muitas vezes a gente usa der O-Saft também, uma Abkürzung, uma abreviação. Então, O-Saft, tá? Isso também significa Orangensaft, tá? Depois, lá embaixo, der Wein, lembrem sempre, bastante importante aqui, EI tem sempre som de I, tá? Então, der Wein.
Todas as bebidas alcoólicas em alemão são masculinas. Anotem essa regra porque vai ajudar vocês muitas vezes, tá? Todas as bebidas alcoólicas são masculinas, com exceção de uma palavra muito importante para o alemão, que é Bier, que é o próximo exemplo ali, que é neutro, tá? Das Bier é a única bebida alcoólica em alemão que é neutra, tá? Todas as outras são masculinas. Das Bier, der Wein. E por último ali, die oder das Cola, tá? Aqui a gente fala sempre com som fechado, cola, Coca-Cola, tá? E aqui são aceitos dois artigos. O mais comum é o die, tá? É o feminino. Mas das também está correto. Então, se vocês utilizarem com das, também vai estar correto, tá? Die Cola ou das Cola. Tudo bem? Anotaram essas novas palavras aí? Espero que sim. Façam cartõezinhos de vocabulário, ajudam, né? Eles ajudam. Existem aplicativos também que fazem ali, que permitem que vocês façam esses cartões no celular, que é bastante bacana também, né? E assim vocês começam a construir vocabulário, né? Aqui são só alguns exemplos de bebidas, só alguns exemplos de comida, então vocês podem procurar outros aí na internet, né? Nos dicionários, para construir, enfim, a lista de vocês aí em casa, tá bem? Agora eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês algumas perguntas bastante importantes quando a gente fala ali em relação a comer e beber em alemão, tá? A primeira aqui é Was essen Sie zum Frühstück? Was essen Sie zum Frühstück? O que você come no café da manhã? Existe um verbo, a gente vai ver ali na resposta, ó. Ich frühstücke nicht. Eu não tomo café da manhã. Existe um verbo em alemão para tomar café da manhã. Das heißt frühstücken, tá? Então aqui, lembrem sempre, né, na afirmação o verbo está sempre na segunda posição, por isso o meu nicht vem só depois, não é que nem em português que a gente fala eu não tomo café da manhã, tá? É o contrário. Ich frühstücke nicht, tá? Um outro exemplo de pergunta bastante importante aqui é Was essen Sie zum Mittag? Por que eu marquei esse zum Mittag? Porque não existe um verbo em alemão para almoçar. A gente usa essa construção de zum Mittag essen, comer ao meio-dia, que vai dar essa ideia de almoçar, tá? Mas o verbo que a gente usa aqui é o verbo essen, comer, porque não existe almoçar em alemão, tá bem? Então, eu respondo aqui, ich esse, normalerweise, normalmente, Reis, Bohne, Salat und Fleisch zum Mittag. Esse zum Mittag vai aparecer lá no final, tá? No almoço. Eu como, normalmente, Reis, arroz, Bohne, feijão, Salat, salada, und Fleisch, carne, no almoço, zum Mittag, tá? Então, lembrem aqui, o verbo é essen, né? O verbo comer, porque não existe almoçar aí em alemão, tá? O mesmo vai acontecer com a janta, ó. Was essen Sie zu Abend? O que você come à noite, tá? Na janta. Não existe o verbo ali jantar, então, novamente, a gente usa essa construção de zu Abend essen. Comer de noite, jantar, tá? Ich esse normalerweise ein Ei und Salat zu Abend, tá? Então, eu como, normalmente, ein Ei, um ovo, und Salat e salada zu Abend, à noite, na janta, tá? Então, lembrem sempre, esses são os principais verbos e construções, digamos assim, em alemão. Frühstücken, tomar café da manhã. Aqui a gente tem, sim, um verbo, diferentemente do português, não é mesmo? Para almoçar, a gente usa essa construção de zum Mittag essen, comer no almoço, ali no meio-dia, zum Mittag essen, e zu Abend essen, o jantar, tá? Comer ali à noite na janta, tá bem? A gente conjuga o verbo essen, conforme vocês viram ali nos exemplos de perguntas e respostas anteriores, tá bem? Então, vamos lá. Uma outra pergunta bastante importante é Was essen Sie gern? A gente já viu gern, ele dá aquela ideia de com gosto, com prazer, mas ele não é um verbo. Friso isso novamente, tá? O meu verbo aqui é o que está marcado, é o verbo essen, comer. Então, se eu for traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ser o que você come com prazer, que muitas vezes ali a gente vai acabar traduzindo como o que você gosta de comer. Mas lembrando, o meu verbo aqui é o essen, o gern só está ali para dar essa indicação de gostar, com gosto, com prazer, mas ele não é um verbo, tá bem?
que eu posso responder aqui como exemplo? Ich esse gern Pizza. Né? Eu gosto de comer pizza. Ich esse gern Pizza. Né? Quem não gosta, né? Ich esse gern Pizza. Mas eu também posso ter esse exemplo no sentido negativo. Ó. Was essen Sie nicht gern? O que você não come com prazer, o que você não gosta de comer, tá? E eu trouxe um exemplo aqui próprio a mim. Ich esse nicht gern Rauke. Rauke significa rúcula. Ah, então eu não gosto de comer rúcula. Ich esse nicht gern Rauke, certo? Então, novamente, o gern, ele é uma partícula, ele acompanha um verbo ali para dar essa indicação de gostar, com gosto, com prazer, tá? Mas o meu verbo principal aqui é o verbo essen, tá? É o verbo comer. Tudo bem? Tudo certo? Anotaram essas perguntas aí. É importante. Como exercício de casa, vocês também vão praticar esse vocabulário aí junto, tá? Tudo que a gente viu na aula de hoje, vocês vão ter ali contato ao final da aula também, na tarefa de casa, tá? Um outro exemplo aqui é com o verbo trinken, né? Que é o verbo beber. Trouxe aqui com o du, né? Com essa maneira informal. Was trinkst du gern? O que você gosta de beber? Ó, novamente, aqui eu substituí o meu verbo. Não estou usando mais o essen, estou usando o verbo trinken, beber. E o meu gern ali para dar essa ideia de com gosto, com prazer. E aí eu respondi aqui, ich trinke sehr gern Wasser und Kaffee. Né? Eu gosto com muito prazer, eu bebo com muito prazer água e café. Tá? Então, eu ainda posso enfatizar esse gern. Para aumentar esse gern, a gente acaba usando sehr, tá? Sehr gern, com muito prazer, com muito gosto. Ou eu posso traduzir também como eu gosto muito de tomar ali água e café. Wasser und Kaffee, tá bem? Adiante, então. Was trinkst du nicht gern? Um exemplo aqui oposto, né? Que nem o esse nicht gern, agora a gente tem o trinken, ou da trinkst du nicht gern, que você não gosta de beber. E aí eu trouxe dois exemplos aqui um pouquinho diferentes. Posso dizer ali, ich trinke nicht gern Tee. Eu não gosto de beber chá, eu não bebo com prazer chá. Ich trinke nicht gern Tee. Ou eu posso trazer ali, ich trinke keinen Tee. Isso vai dar a ideia de que eu não bebo chá. A gente já viu as negações em alemão, né? E a gente viu que com substantivos que a gente não usa com artigo, que a gente usa sem artigo, por exemplo, eu bebo chá. Ó, a gente não diz um chá, o chá, a gente diz eu bebo chá. Se eu for negar esse tipo de situação, esse tipo de substantivo, a gente vai usar o kein, tá? E aqui ele está declinado para o masculino, porque T é uma palavra masculina. Então, quem bebe, bebe alguma coisa. Esse meu complemento aqui está no acusativo, né? Que é uma declinação que a gente já viu em alemão também. No acusativo, somente o masculino muda. Então, o T, que antes era der, se transforma aqui em den, ou em einen, ou em keinen, que é o sentido aqui dessa negação, tá? Então, ich trinke keinen Tee. Eu não bebo chá, tá? É um pouquinho diferente, claro, dessa ideia de não gostar, né? Mas acaba caminhando junto ali também, né? Não gostar, não beber, enfim, só para vocês saberem que nessas situações a gente vai usar a negação com kein, tá? A gente só usa a negação com o nicht quando ele vier acompanhado ali do gern, tá? Com o gern, a negação obrigatória é sempre nicht em alemão, tá? Nicht gern, ok? Outro exemplo aqui para vocês. Ich mag Brot mit Schinken. E aqui eu trouxe um outro verbo para vocês, que vocês vão aprender a conjugação dele na aula de hoje. É o verbo mögen, gostar. Pela conjugação aqui do eu, vocês já perceberam que o verbo mögen é muito irregular, tá? Ele é considerado um modal verbo, um verbo modal. Então, ele é irregular ali também para o eu, tá? Então, ich mag Brot mit Schinken. Eu gosto de pão com presunto, tá? Um outro exemplo negativo agora, ó. Ich mag keinen Wein. Novamente, por que eu usei, Mari, aqui? Por que eu usei? Por que tu usaste a negação com o kein? Porque, novamente, eu digo eu gosto de vinho, né? Eu gosto de vinho, a gente usa direto a palavra ali, a gente não usa nenhum artigo. Se a gente usa o substantivo sem artigo, a minha negação é automaticamente aqui com o kein. E, novamente, está declinado, porque quem é o sujeito dessa minha oração? Eu, né? Ich. Esse eu é o sujeito ao nominativo.
Eu não gosto de algo. Em alemão, o verbo mögen pede sempre complemento no acusativo. Então, esse algo só vai mudar ali se for masculino, como é o caso de Wein, tá? Que é o der, que se transforma em den, einen, keinen, que é a situação aqui, né? Ich mag keinen Wein. Eu não gosto de vinho, tá bem? Então, o mögen, esse verbo gostar, a gente tem um sujeito, né? Ich mag, du magst, mas o meu complemento vai estar sempre ali automaticamente no acusativo, tá bem? Para vocês anotarem aí, gravarem, utilizarem, eu trouxe aqui a conjugação do verbo mögen, que é esse verbo gostar. Ele é considerado um verbo modal, que nem o können, que a gente já viu, né? Ich kann, eu posso, eu sei. Então, por ser considerado um verbo modal, eu tenho aqui uma conjugação de ich mag, eu gosto, muito, muito irregular, du magst, tá? Somente com a terminação em ST ali para mostrar a minha conjugação do du, mas o es e es é igual ao eu, então é mag, tá? Isso acontece com todos os verbos modais. Primeira e terceira pessoa do singular são sempre conjugados da mesma forma, que nem o können que a gente já viu. Ich kann é a kann. O mesmo vai acontecer aqui, né? Ich mag é a mag. Mas no plural a gente viu também que esses verbos são sempre regulares. Então eu tenho aqui wir mögen, com EN ali normal, igual ao infinitivo, ihr mögt, com terminação em T, que é própria do ia, então não muda nada aqui no radical, a gente só tira o EN e acrescenta T, e Sie mögen, tá? Também igual ao infinitivo, tá? Mas eu tenho certeza que aqui normalmente o que a gente mais usa é o ich, então atentem, não é ich möge, tá? Não é uma conjugação regular aqui, é ich mag, eu gosto. E tudo que vier depois ali vai estar no acusativo, tá bem? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que vocês vão usar aí como Übung, como exercício, ou als Hausaufgabe, como tarefa de casa, tá? 4 perguntas que a gente discutiu na aula de hoje. Was essen Sie gern? Não vou falar a tradução para vocês, vocês vão voltar lá na aula para entender aqui, caso ficaram com dúvidas ainda em relação a essa pergunta. Was trinken Sie gern? Ah, então aqui eu troquei o meu verbo, tá? Então agora não é o essen, é o trinken, tá? Was essen Sie zu Mittag? Essa palavra a gente viu também, aquela construção de zu Mittag essen. E was essen Sie zu Abend? Também vimos essa construção, é a construção de zu Abend essen, tá bem? Se ficarem com alguma dúvida, podem falar comigo ali no Deutsch mit Marie, ou responderem aqui, comentarem no vídeo, tá bem? Mas espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Foi muito vocabulário útil, que eu tenho certeza que vocês vão usar aí muito, muito, muito em alemão. Procurem outras palavras, né? Eu faço sempre aqui um recorte, porque não tem como eu trazer tudo, mas tentem aí, procurem por conta própria outros alimentos e lembrem sempre de anotá-los com um artigo, tá? Isso vai facilitar a vida de vocês, acreditem em mim. Tá certo? Desejo a vocês bons estudos e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo de alemão da Cultive. Bis bald, Leute. Tschüss, tschüss.